Então, olá a todas, todos e todes. Estamos aqui hoje nessa nossa segunda videoaula da disciplina de Oficina de Produção Filosófica 2, que encerra então o quarto bloco da disciplina. Num primeiro momento, já de antemão, digamos assim, eu sugeriria a todas e todos que revisassem o andamento da disciplina posto no plano de ensino. É fundamental que sempre tenhamos em mente o andar da carruagem, digamos assim, para que respeitemos todas as etapas da disciplina e para que mantenhamos o cronograma estipulado. Tá? Como eu recém anunciei, finalizamos hoje então o quarto bloco da disciplina, que por via de regra se divide em 9 blocos, como vocês podem perceber e já devem ter percebido no plano de ensino, mas saliento aqui, por questionamentos que tenho recebidos de alguns de vocês, inclusive, a forma e as datas das avaliações, tá, pessoal? A nossa primeira avaliação, então, ela será uma prova de caráter objetivo, via sistema, dada a crise sanitária que todos vivenciamos, que nos impede da presencialidade, que faz com que nos readequemos, inclusive a ponto de estar gravando as videoaulas a partir de nossas casas e com nossos equipamentos, um pouco diferente daquilo que estávamos acostumados desde então. E essa avaliação vai acontecer então entre os dias 29 de setembro e 2 de outubro. A nossa segunda e avaliação final da disciplina, ela, como já expliquei na videoaula anterior, será concomitante à disciplina de estágio 3, ministrada pela professora Daniela Grillo, e se caracterizará, então, como a elaboração e a execução por parte de vocês de uma videoaula que leve em consideração aquilo que foi percorrido aqui por nós nessa disciplina, tá bem? Dito isso, então, creio que possamos passar para a leitura do material bibliográfico, que inclusive eu já o disponibilizei no ambiente, Sugeri, inclusive, que fizessem as suas leituras como propedêuticas à própria videoaula, mas também para todos aqueles outros conteúdos que hão de vir no andamento do semestre, tá, pessoal? Hoje, então, num primeiro momento, continuamos a leitura da obra do professor Alejandro Serletti, intitulado Ensino de Filosofia como Problema Filosófico. Semana passada já lemos o primeiro capítulo, chamado O que é ensinar filosofia. Nele o professor problematiza tanto as noções de filosofia em si, quanto a noção do seu ensino. E hoje passaremos então ao capítulo 2, onde o professor ele evoca o perguntar filosófico e a atitude filosófica. E eu sugeriria que, inclusive, pessoal, prestemos muita atenção na semântica dessas palavras, porque, principalmente para a nossa área, elas já são recorrentes, tanto o perguntar filosófico como a atitude filosófica, mas é importante que prestemos a atenção no significado tanto semântico quanto etimológico das palavras, para conseguirmos compreender devidamente o que o autor propõe. Dito isso, então, nesse primeiro momento, eu farei a leitura de alguns excertos do texto do professor Alejandro Serletti, justamente com a intenção, ou com a pretensão nada pretensiosa, de ser fidedigno às palavras do autor mesmo, e que com isso possamos aí nos aprofundar nessa reflexão. Saliento também brevemente que o texto originalmente ele é escrito em língua espanhola, e que essa tradução que eu disponibilizei para vocês no ambiente, que é a que temos disponível no Brasil, nem sempre ela é a melhor possível, mas que
é a que temos, né? E creio que o teor da obra, digamos assim, ele não se perca em algum ou outro equívoco de tradução, tá bem, pessoal? Então, Serlet começa, né, nos lembrando que através do texto anterior, nas palavras dele, postulamos a pertinência filosófico-didática de coerência entre o que se assume que é filosofia e o que se ensina em seu nome, sustentando também que toda pergunta que seja genuinamente filosófica deverá envolver a intencionalidade de quem a formula, porque somente nesse caso as possíveis respostas elas terão uma significação substancial para quem se pergunta, né? E finalmente, um curso que possamos chamar de filosófico, ele deveria ser um âmbito fértil para o perguntar da filosofia e não só nos apresentar respostas, né? Então, em última instância, continua Serlet e pergunta, né, o que faria com que um questionamento seja em si filosófico. E ele vai nos responder, então, na página 23 e dá seguimento na página 24, que é a intencionalidade de quem pergunta. A intencionalidade filosófica do perguntar, diz ele, se enraiza na aspiração do saber, mas seu traço distintivo, né, é aspirar um saber sem supostos. Isso é muito importante, pessoal. Ele continua dizendo que, em sentido estrito, o perguntar filosófico não se detém nunca, porque para um filósofo ou para uma filósofa, o amor ou o desejo de saber, pensando a tradução etimológica do grego da palavra filosofia, né, nunca nem deve ser preenchido, ou seja, ele nunca deve ser tido como dado, fechado, posto de uma forma hermética, né, e que sempre tem que ter em si aí um caráter de abertura às possibilidades da continuação desse diálogo, né. Ainda na página 25, o autor nos diz então que a inquietude filosófica ela abre o horizonte do que se diz, né? Ou do que a ciência diz, do que a arte diz, e aqui poderíamos também pensar na história, na literatura, na geografia, né? Para recompô-lo, né? Voltando a falar da filosofia agora, no plano do puro conceito e assim extremar a sua significação. O mundo que condiciona a filosofia, ele é o do seu tempo. E a tarefa da filosofia será levar ao conceito, né, o que esse mundo apresenta. Então, isso é importantíssimo para a gente pensar toda a fundamentação teórica da disciplina. Tá, pessoal? A filosofia, ela é oriunda sempre e unicamente de seu tempo. E claro, né, de todos aqueles outros tempos que embasaram o nosso tempo contemporâneo, mas que o configuram como tal, né? Então, mais uma vez, pensemos que o objetivo da filosofia vai ser conceitualizar ou conceituar, né, o que se pensa em cada tempo, sobretudo no nosso tempo. E isso é muito também o que estamos fazendo aqui, né? Dialogicamente, tanto de minha parte, né, como professor mediador da disciplina, junto com a professora Ledeci, como por parte de vocês também. Quando tecem, por exemplo, as suas contribuições e as suas colocações, como no fórum da semana passada, né, onde apareceram comentários riquíssimos e que, inclusive, algum deles eu tentarei aqui, se tivermos tempo ainda, evocá-los, tá? Então, o professor Serlet vai continuar a tessitura dos seus argumentos, agora na página 26, né? Dizendo que com isso o perguntar filosófico ele é sempre para si, em si e para si, né, pessoal? E pensemos com isso também que cada corrente filosófica, ou cada filósofo ou filósofa, né,
caracteriza essa filosofia de acordo com as suas próprias propostas e proposições teóricas, né? E que isso representa, então, mais um aporte a essa nutrida bagagem semântica do termo filosofia, que já se discutia no texto da semana anterior. Com isso, Serletti vai nos questionar e nos tecer ainda essa reflexão do que seria aquilo que poderíamos ensinar e do que seria aquilo que poderíamos eventualmente aprender, né? Diz ele que seguramente suporemos que a filosofia e o filosofar são muito mais do que a proposição de certas habilidades lógico-argumentativas ou cognitivas, né? Em um campo de objetos determinados. Essas destrezas, essas habilidades, né, que são indispensáveis para o desenvolvimento de um pensar sistemático, constituem uma condição para o filosofar que deve ser um fim em si mesmo. E, portanto, a resposta a essa pergunta que ele mesmo faz não se esgota em afirmar que o ensino filosófico ele se dirige basicamente a promover e exercitar essas habilidades, ainda que certamente elas constituam um aspecto de si substancial, né? Mas que, além do método, né, é fundamental que pensemos, como o próprio autor coloca, a intencionalidade de quem o faz. Tá? Então, cito o autor na página 29, de acordo com o que viemos colocando até aqui, ensinar filosofia supõe, basicamente, ensinar a filosofar, e que caracterizamos o filosofar mais do que pela aquisição de certos conhecimentos ou pelo manejo de alguns procedimentos, por um traço distintivo, né? Que seria a intenção e a atitude insistente, como ele diz, do perguntar, do problematizar, né? E isso nos abre a questão, então, para que façamos outra pergunta, fundamental também para o nosso debate, né? Que é como que se relacionam os conteúdos filosóficos tradicionalmente postos na história da filosofia, fundamentais também para que pensemos não só o filosofar em si, mas também o ensino de filosofia, né? Com uma suposta e uma esperada intervenção criativa, né, daqueles que, como nós, participam de uma aula filosófica. E, então, com essa questão do professor Alejandro Serletti, a qual, inclusive, ele se propõe a responder no próximo capítulo do livro, e que eu sugiro que vocês façam essa investida de procurar esse texto e dar continuidade à sua leitura, pela sua riqueza e pela sua fertilidade mesmo, né, para que pensemos as nossas práticas docentes, ele vai encerrar, né, esse tomo e peço licença então para que pensemos, a partir das colocações de vocês, algumas das proposições do fórum de ensino, do fórum de discussão, me desculpem, proposto na semana passada. Tá? Bem, a princípio, três foram as colocações que muito me inquietaram e que eu trago elas para que pensemos de alguma forma dialogicamente, né, coletivamente, colaborativamente. Tá? A primeira delas é de Ana Késia Roldão da Silva, que nos diz: pessoalmente, partindo da minha trajetória acadêmica e de minha leitura do texto de Serletti, percebo que o ensino de filosofia busca a produção de pensamento crítico reflexivo, visando o desenvolvimento do pensamento independente e crítico,
possibilitando o pensar individual face à herança filosófica e os problemas filosóficos cotidianos no âmbito pessoal e social. Portanto, se a filosofia é o amor pela sabedoria, sendo o estudo de questões humanas centrais e fundamentais como política, ética, valores, mente, existência, racionalidade, linguagem, entre outras, o seu ensino objetiva-se, né, centra-se nessas questões. Trago esse excerto da fala de Ana Kézia, pessoal, para que pensemos o como, né, em um único parágrafo, ela nos traz diversos elementos da conceituação do que seria o filosofar, mas do que seria também uma conceituação da filosofia em si, né, e nos dá com isso a possibilidade de que alarguemos essa discussão em vários âmbitos. Inclusive, né, nos dá essa possibilidade de que façamos o diálogo, né, com outras formas do saber, né, com outras disciplinas, digamos assim, como a arte, por exemplo, ou como a literatura, que nos abre aí passagem para o segundo dos excertos que eu farei a leitura agora, e que é de Júlio César Larroide de Barros. O Júlio nos traz uma reflexão muito interessante sobre a possibilidade, né, de um diálogo entre a filosofia e a literatura, sobretudo, a partir de uma leitura que ele mesmo faz, né, do conto A Biblioteca de Babel, que está no texto Ficções, de 1944, de Jorge Luiz Borges. O Júlio, então, ele cita o Borges e eu aqui o leio. A biblioteca é limitada e periódica. Se um viajante eterno a atravessasse em qualquer direção, comprovaria ao cabo de séculos que os mesmos volumes se repetem na mesma desordem, que repetida seria uma ordem, a ordem. Minha solidão se alegra com essa elegante esperança, diz Borges. Júlio, por sua vez, diz, para construir meu comentário, parto do excerto do conto A Biblioteca de Babel, de Borges. O ponto central do conto, então, é que haveria uma biblioteca interminável, né, que existe ab eterno, na qual estariam todos os livros. Utilizar a alegoria borgiana para pensar a pergunta o que é filosofia me parece apropriada, afinal, este é um tema sobre o qual filósofos debruçaram-se e, ao cabo disso, percebem-se que há uma aporia. Como afirma Serletti, no texto de 2009, O Ensino de Filosofia como Problema Filosófico, encontrar uma resposta unívoca para a questão o que é filosofia não somente não é possível, mas cada uma das eventuais respostas poderia dar lugar a concepções diferentes de filosofia. Ou seja, assim como é impossível determinar o tamanho da Biblioteca de Babel, também é impossível definir o que é filosofia, porque ela está no campo daquilo que nos escapa. E quem sabe, né, pela natureza de sua indeterminação. Então, o Júlio faz mais algumas relações entre o pensamento de Borges e do Mário Sérgio Cortella, né? Mas eu creio que com essa leitura que brevemente fiz, né, aí de um excerto de seu texto, a gente consiga pensar, né, que o que configura, por um lado, a filosofia são, como o texto já nos colocou, os seus métodos, né, e os pressupostos que a guiam, sobretudo metodológicos, mas também, como dizia o Serletti, a intencionalidade de quem o faz. E para isso, com isso, né, eu deixaria
um questionamento a vocês, né, que pensássemos colaborativamente até onde, né, por exemplo, um conto, seja de um autor clássico da literatura, ele pode ser filosofia, né, até onde um teatro, por exemplo, de um autor filósofo, como é o caso de Jean-Paul Sartre, né, ele se configura tanto quanto como filosofia e como arte, né? E aqui já abro também, já evoco uma discussão que se seguirá, que são questões que são provenientes, né, da ordem do discurso. E para isso, pessoal, eu queria que a gente tivesse como plano de fundo ainda, e é através dessas colocações que eu delimito esse texto do Foucault como também material bibliográfico da aula de hoje, perdão, que é um diálogo, né, que também aconteceu no fórum da semana passada, tá? E que ele é proposto pelo Vinícius Brito Moraes e comentado, deixe-me achar aqui, pelo Ayrton Silva de Souza, e que, na minha percepção, ele é muito fecundo, né? Eu não farei a leitura de seus comentários todos aqui por uma questão de tempo mesmo, né? Mas sugiram que o faça, tá? E, em suma, em resumo, né, o que mais me chama a atenção aqui é quando, a partir da concepção do Vinícius, o Ayrton ele problematiza, né, uma colocação já posta sobre, digamos, a proscrição da filosofia, né, pelo regime autoritário, digamos assim, da ditadura civil-militar, sobretudo no Brasil, né, mas que se deu na América Latina quase que como um todo. O Vinícius, então, ele lamenta essa proscrição e ele coloca nesse cenário, né, algum desregulamento que vivemos até hoje no campo do ensino de filosofia, como consequência também disso, né? E o Ayrton, por sua vez, ele vai dizer que, a partir da sua experiência, mesmo o ensino de filosofia proscrito, né, na sua percepção, na sua formação escolar, ele teria então aprendido alguns, tantos pelo que ele coloca, diversos saberes e até fazeres práticos do dia a dia oriundos, né, aí de uma concepção sua de filosofia. Como eu já disse, né, eu não vou me ater a toda a discussão dos colegas em si, mas trago ela, né, para que pensemos a importância, né, e a axialidade, a fundamentalidade do campo do discurso, tanto na nossa concepção teórica quanto na nossa prática, tá, pessoal? Mesmo que o Ayrton como sujeito, mas que muitas outras pessoas, né, tenham aí encumbrado em si alguns elementos que possam ser tidos como filosóficos, não, né, nesse período que a gente chama de ditadura civil-militar, a gente não pode pensar de nenhuma forma nenhum possível ganho do campo da filosofia com isso, né? Muito pelo contrário, a gente tem aí, quem sabe, o seu destroçamento no Brasil. E que, mesmo que tivéssemos alguns elementos filosóficos aí com F minúsculo, a gente tem uma perda, né, da filosofia aquela com F maiúsculo, e que é justamente essa a intenção da formação do currículo escolar,
né, nesse ditame dessa ditadura civil-militar, que é o apagamento dessa disciplina enquanto disciplina teórica e teorética fundamentada justamente, como a gente via no texto do professor Serletti, nos seus fundamentos, nos seus pressupostos metodológicos. Tá? E para isso, me parece, né, que se faz muito necessária essa leitura do texto A Ordem do Discurso, do Michel Foucault, que é uma aula inaugural, né, que introduziria, então, aquilo que ele trabalharia nos seus cursos, né, em pelo menos mais de uma década aí, no Collège de France. Tá, pessoal? Foucault começa e sintetiza o texto, né, nos dizendo que ele, e faço a leitura de suas palavras, supõe que em toda a sociedade, a produção do discurso, ela é, ao mesmo tempo, controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório e esquivar sua pesada e terrível materialidade. O discurso, ele não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas é aquilo pelo que se luta. É o poder pelo qual queremos nos apoderar. Pensem como isso vai ao encontro daquilo que eu vinha tentando dizer para vocês, né, pessoal, desse cerceamento desse discurso, usando o exemplo de um regime autoritário, né, para se produzir verdades. E Foucault vai ancorar essa produção de verdades no que ele chama de vontade de verdade, né? E essa vontade de verdade para Foucault, como outros sistemas de exclusão, apoia-se sobre um suporte institucional. Ele é, ao mesmo tempo, reforçado por uma espessura de práticas, como a pedagogia, né, como os sistemas dos livros, dos currículos escolares, das bibliotecas, mas mais profundamente ainda, sem dúvida, diz Foucault, pelo modo como qual o saber é aplicado em uma sociedade, como ele é valorizado, distribuído, repartido e, de certo modo, atribuído, né? Então, está em jogo, né, Foucault nos diz isso na página 19, o desejo e o poder entrelaçados através, né, dessa vontade de verdade, digamos assim, ou dessa produção de discursos de verdade. Tá, pessoal? Foucault nos diz ainda na página 20 que existem muitos outros poderes, né, muitos outros procedimentos, de controle e de delimitação de discurso. Aqueles que eu falei até agora, diz ele, se exercem de certo modo na exterioridade, mas também existem, né, aqueles que poderíamos chamar de internos. Estão no âmbito de atos novos de fala, ou retomam, ou transformam, ou falam, né, de outros comentários, discursos que, indefinidamente, para além de sua formulação, eles são ditos, permanecem ditos e ainda estão por serem ditos. E aí, para isso, Foucault vai nos elencar, de um lado, os comentários, né, daqueles textos que já estão ditos, e de outro, as disciplinas, digamos assim, de outro lado, né, que delimitam esses discursos. E aí entramos, inclusive, no certame da filosofia. Né? Se pensarmos o que Foucault chama a rarefação dos discursos, que vai consequencializar a rarefação dos sujeitos, né?
A filosofia como disciplina, mas também em si, né, ela pode ser tida como uma forma de rarefação dos discursos e também de rarefação, com isso, dos sujeitos, né? Tem-se que levar em consideração também, pessoal, a elucubração, digamos assim, né, da subjetividade de cada pessoa, de cada autor, de cada autora, de cada proponente, né? Assim como eu faço aqui, assim como Ana Késia fez no fórum, assim como Júlio fez no fórum, ou também Vinícius e Ayrton, né? De pensar que em nossos discursos estão postas nossas subjetividades de forma que elas mesmos delimitam também os nossos discursos, né? Assim como estão presentes também em nossos discursos as disciplinas que as delimitam, que, conforme diz Foucault, né, vão ser um princípio de controle de produção de discurso. E essa disciplina fixa os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das regras. E a rarefação, dessa vez, ela vai ser dos sujeitos que falam, né? Não vai entrar ninguém na ordem do discurso, se não satisfizer a certas exigências ou se não for de início, de acordo com a disciplina, qualificado para fazê-lo, né? Então, Foucault ainda diz que todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos e que, com os saberes e os poderes, né, que elas trazem consigo. Então, Foucault se pergunta que, em certo número de temas da filosofia, talvez, né, não se responda essa delimitação dos discursos, mas que muito pelo contrário se as reforce, né? Independentemente do tipo de filosofia que está se fazendo, tá, pessoal? Isso é muito importante que se pense. Obviamente eu não darei conta aqui nesse tempo, né, de fazer uma leitura exegética do texto do Foucault, mas creio que ele sirva para nos dar aí um panorama do que tem por vir na própria obra do autor, mas do que tem por vir também aqui, né, no segmento da disciplina, tá? Vamos muito ao encontro do que vem sendo trabalhado nesse texto, tá, pessoal? O que temos que ter em mente aqui, e por isso que eu trago esse texto sobretudo, é que nele Foucault vai conceituar, né, os discursos, ou o discurso como forma ou como formas de regularidade e como sendo um conjunto de enunciados que origina um sistema de coerção. Sobre esses sistemas de coerção, né, ou ainda como possíveis formas de transgredi-los, né, lembrando o texto de Bell Hooks da primeira semana, que nos diz que devemos ensinar a transgredir, tá? Que daremos continuidade então ao andamento da disciplina, e com isso, pensando os discursos como sistemas de coerção e as suas possibilidades de transgressão, que eu encerro a aula de hoje, né, já dizendo que no próximo encontro problematizaremos e discutiremos então as abordagens metodológicas clássicas ou tradicionais, digamos assim, do fazer filosófico, né, da sistematização filosófica, mas também do ensino de filosofia. Até lá, então, muito obrigado por terem assistido até aqui. Nos encontramos aqui no mesmo lugar, no ambiente da disciplina. Bons estudos a todas e a todos.